Para ser bem franco, esse anonimato não é dos melhores, né? Tem outras criptomoedas que têm uma característica de privacidade muito maior do que a do Bitcoin. E esse tipo de desculpa que usam para falar que o Bitcoin é ruim por conta disso pode ser usado com dinheiro físico também, né? Porque dinheiro de papel é muito mais difícil de rastrear do que o Bitcoin. Então vamos lá, gente. Aula sobre Bitcoin. Eu vou pegar realmente desde o princípio, pensando que vocês nunca ouviram falar nesse negócio. Então, alguns pontos muito interessantes para que a gente possa começar a falar do Bitcoin e também no porquê eu vejo valor nessa criptomoeda. Então, primeiro, uma breve introdução. O Bitcoin ele foi criado em 2009 por um programador ou um grupo de programadores, ninguém sabe, de pseudônimo Satoshi Nakamoto, né? Por que ninguém sabe? Porque simplesmente esse cara sumiu do mapa. Então, não sabemos se era só uma pessoa, se é um grupo. Mas, em todo caso, o Bitcoin tem o mérito de ser a primeira moeda criptográfica. Então, baseada ali em criptografia, com lastro matemático. Muita gente gosta de falar que o Bitcoin foi a primeira moeda digital. E eu discordo disso, tendo em vista que você já tem outras moedas que são praticamente digitais. O dólar, o real, mesmo antes do lançamento dessas CBDCs, né, Central Bank Digital Currencies, ou seja, moedas digitais de bancos centrais, por enquanto só a China que fez esse negócio, mas muito antes disso, pensa no quanto dos reais que você ganha por mês, você vê como papel de fato. A maioria são dígitos e uma tela de cristal líquido. Então, não é mais físico, né, já está muito mais virtual. E o Bitcoin, como que ele é criado? Ele é produzido mediante a resolução de problemas matemáticos complexos, que vão ficando cada vez mais complexos à medida que mais gente tenta participar desse processo. E isso é chamado de mineração. Então, quando a gente fala sobre minerar criptomoedas, e principalmente o iniciante confunde muito, ele não entende, né? Como assim minerar? Então, mineração é o nome dado para esse processo de uso de poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos criados pelo protocolo do Bitcoin. Uma outra característica interessante é que ele não tem um banco central ou um órgão regulador por trás, simplesmente ele não tem alguém que é responsável, um centralizador. Isso aí é descentralizado. E é muito estranho isso porque nós estamos acostumados a associar dinheiro com um banco central, com um Estado, com um dono, né? E esse dono muitas vezes abusa desse poder e acaba transformando aquela moeda em nada. Já com o Bitcoin, não há ninguém que tenha esse poder. Então, ele está lá dessa maneira e para alterar o Bitcoin é extremamente difícil. Esse é, inclusive, um dos benefícios do Bitcoin. O outro ponto é que todas as transações são registradas em uma espécie de livro contábil chamado de blockchain, né, que seria uma cadeia de blocos, isso tem a ver com o processo de mineração, mas o que acontece é que as transações ficam todas registradas e são públicas, mas o que aparece como público são apenas endereços de carteiras. Então, hoje em dia é muito mais fácil explicar isso, porque você já deve ter feito um Pix na sua vida, né? Desde que lançou agora, ou você fez ou recebeu, e você sabe que você consegue colocar no Pix ali, por exemplo, seu CPF, seu número de celular, ou você pode colocar um código aleatório. Então, imagina que todas essas transações com Pix fossem públicas, mas ninguém sabe que o seu celular, o seu CPF, esse código aleatório, pertencem a você. De maneira que elas ficam registradas, mas a menos que as pessoas saibam o dono daquele endereço, ninguém sabe para onde foi, de onde partiu a transferência, né? Quem são os donos em si. Inclusive, esse é um ponto que atrai muita gente falando mal do Bitcoin, que falam que, olha, tem gente utilizando o Bitcoin para fazer coisas erradas devido à possibilidade de anonimato. Para ser bem franco, esse anonimato não é dos melhores, né? Tem outras criptomoedas que têm uma característica de privacidade muito maior do que a do Bitcoin. E esse tipo de desculpa que usam para falar que o Bitcoin é ruim por conta disso pode ser usado com dinheiro físico também, né? Porque dinheiro de papel é muito mais difícil de rastrear do que o Bitcoin. E o último ponto é que o Bitcoin ele permite transações peer-to-peer, sem a necessidade de um intermediário. E essa parte é extremamente interessante, tanto que falaremos mais dela, pegando um exemplo aqui de uma transação feita entre Pedro e Maria. Então perceba que se Pedro e Maria querem fazer uma transação, Pedro simplesmente quer pagar a Maria por um serviço que ela fez, por exemplo. Se eles estão fisicamente próximos, isso é muito simples. Ele pega o dinheiro da carteira dele e passa para Maria. Se eles estiverem mais distantes, já haverá a necessidade de um intermediário. Mesmo que ele faça um Pix, por exemplo, a gente vai ter que ter pelo menos um banco participando da transação.
muitas vezes, 2 bancos participando. E aí começa a complexidade. Se for uma transação nacional, isso acontece hoje em questão de segundos, né, dependendo do horário ali, ou alguns poucos minutos, se você for enviar um Pix, por exemplo. Só que se for uma transação internacional, isso aqui pode demorar alguns dias. O que é muito estranho numa era 100% digital, praticamente, né, onde você manda a informação em um segundo, ela está do outro lado do mundo. Uma transação financeira demora tanto assim e muitas vezes fica muito mais custosa por conta desse excesso de intermediários. Qual é a proposta do Bitcoin? Ele eliminaria esses intermediários e permitiria uma transação ponto a ponto do Pedro para Maria e sem um limite de quantias. Outro dia a gente foi comprar a nossa casa, né? Popular Casa Nova. Quem me acompanha a Malu no Instagram deve ter visto. E foi um trabalhão para conseguir transferir o dinheiro que é meu para o dono da casa. Simplesmente o banco não autorizava devido à quantia. Era uma quantia grande. Eles falaram, não consegue, vai ter que fazer aos poucos, pede uma autorização, não sei o quê. Então, a gente teve que ir no dia anterior no banco. No dia anterior, a gente agendou para segunda-feira, era sexta-feira esse dia. Como passou o fim de semana, deu um probleminha. No final das contas, o que aconteceu? A gente teve que ir no banco 2 dias para fazer uma simples transação. Sendo que na rede do Bitcoin tem transações feitas na casa do $1 bilhão e simplesmente ninguém pode fazer nada, né? Ninguém pode parar aquela transação ou obrigar que uma transação aconteça. E as vantagens do uso do Bitcoin, e aqui eu coloquei as vantagens, mas repare que há uma entre aspas, estão aqui, né? Transações rápidas. Esse rápidas, comparado a certos meios de pagamento tradicionais, né, ficam muito próximos ou o Bitcoin até mais devagar. Baixas taxas, mas repare que isso está entre aspas, porque as taxas podem não ser tão baixas assim. Muitas vezes, quando a rede está congestionada, muita gente querendo fazer transações ao mesmo tempo, essas taxas ficam altíssimas, inviabilizando transações de pequenas quantias, né? As outras vantagens seriam não precisar de um banco ou intermediários, ser um sistema descentralizado, e esse é um ponto interessante, e o funcionamento global. Você pode estar pensando, nossa, Bruno, mas se as transações não são tão rápidas assim, e se as baixas taxas estão entre aspas, então esse negócio não é muito adequado para fazer transações no dia a dia. E, de fato, a ideia por trás do Bitcoin, no princípio, e defendida por muitos que abraçaram a tecnologia logo de cara, é que ele seria uma espécie de dinheiro digital, né? O Milton Friedman falava disso lá na década de 70. Olha, o que está faltando é que a gente crie um tipo de e-cash, alguma coisa assim. 70, 80 ele já falava esse tipo de coisa. E muita gente pensou que o Bitcoin seria isso. Mas fica claro, pelo menos da maneira como o Bitcoin funciona hoje, isso pode mudar ao longo do tempo, ter melhorias no sistema, né? Por mais que ele tenha um aspecto muito difícil de ser mudado, se há um consenso da rede, ele pode adotar certos caminhos. Então, as transações podem ficar mais rápidas ainda e com taxas mais baixas. Vale uma explicação mais apurada do que seria esse sistema descentralizado. Eu vou usar essa imagem aqui. Bom, vocês devem estar vendo que nós temos, primeiro, um sistema em azul centralizado. A característica é que você tem todos os pontos ligados em um único ponto. Depois nós temos um sistema em vermelho mais descentralizado, onde você tem certas ligações em poucos pontos, mas veja que ele tem muito mais ligações assim, em pontos diferentes em comparação com o centralizado. E depois você tem um sistema distribuído, onde você vê que não tem um ponto central ou poucos pontos com muitas ligações. É mais ou menos muito parecido, né? E o Bitcoin hoje ele é um sistema descentralizado. A gente vai falar mais disso também para o final da aula, pelo seguinte, você tem transações feitas ponto a ponto, mas você também tem algumas corretoras que concentram um grande número de transações, né? Isso não é, eu acho que o ideal do sistema. O ideal seria que ele fosse distribuído. Pelo seguinte, né? Repare que nesse sistema distribuído, se eu vou lá e faço alguma coisa para tirar um nó desse sistema, tiro simplesmente um ponto, o sistema ele quase não é afetado e os outros pontos ainda aprendem com o que aconteceu de negativo com aquele ponto que foi removido. Num sistema descentralizado, isso também acontece. Mas como ainda há muitas ligações em certos pontos, as consequências de um erro aqui são mais graves. Agora, num sistema centralizado, se simplesmente eu faço alguma coisa para afetar esse único ponto que tem várias ligações, o sistema ruiu. Isso mostra como o excesso de centralização provoca fragilidade. Por que o socialismo não dá certo, por exemplo? Porque é um excesso de centralização. Se todo mundo depende do Estado, o que vai acontecer quando o Estado ruir, por exemplo? Quando o Estado tiver algum tipo de problema? Simplesmente o sistema cai. Por que eu vejo valor nesse negócio a ponto de fazer uma aula sobre isso, a ponto de ter quase 20% do meu portfólio investido
nessa criptomoeda, né? Tem uma pequena partezinha que está em outras, mas no geral está quase tudo em Bitcoin. Porque eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor. E quais são os elementos, né, que algo tem que ter para que de fato aquilo seja considerado uma reserva de valor? Eu elenco esses 5 aqui que estão na tela. Então, para ser uma reserva de valor, um item tem que ser escasso, não deteriorável, aceito globalmente, possuir um longo histórico de aceitação e, na ausência de melhores palavras, um valor intrínseco. Se a gente for pensar, por exemplo, no ouro, que é uma reserva de valor, o ouro é escasso, pegando todo o ouro que foi produzido na história da humanidade, a gente vai chegar a mais ou menos aí 2,5 vezes uma piscina olímpica em termos de volume, isso durante toda a história. Ele não se deteriora com o tempo, então você pega a joia de ouro mais antiga, data aí de 4.500 a.C., e tá lá, perfeita, né? Um anel de ouro que poderia ser vendido nos dias de hoje. Só que também não é legal ser tão escasso assim a ponto de não poder ser adotado por muita gente. E há uma solução para isso também, né? Muitos devem estar se perguntando, se temos tão poucos bitcoins, como ele poderá ser adotado por mais pessoas? Bom, a solução está dentro do protocolo também, porque um bitcoin é fracionável até a 8ª casa decimal. Na verdade, essa unidade mínima do bitcoin é chamado de satoshi, né? Ou seja, 0,000000001 bitcoin é o satoshi. Já vi pessoas se referirem a isso como se fosse o centavo do Bitcoin, mas devido ao grande número de zeros, né, então a comparação com um centavo não seria a melhor. E esse ponto é interessante pensando num possível uso do Bitcoin no futuro como uma moeda de fato e não como uma reserva de valor, né? Porque para algo que é uma reserva de valor passar a ser moeda, tem que ser usado como um meio de troca. E tem que ser usado também, né, para ter, de fato, as 3 características de uma moeda, como uma unidade de conta, ou seja, usada em contratos, como uma unidade que você faça contas no dia a dia, do seu patrimônio, por exemplo. Né? Você pensa hoje no seu patrimônio em reais, aqueles que têm investimentos no exterior ou se preocupam mais com a inflação nacional podem pensar em dólares, mas dificilmente você pensa no seu patrimônio como Bitcoin, porque é tão volátil em relação às outras moedas que simplesmente você não considera isso. Só que isso pode vir a mudar um dia. E por conta disso, esse grande fracionamento do Bitcoin, ele atende 2 requisitos interessantes, né? O primeiro é que, por conta do fracionamento, ele vai ser divisível e pode ser usado por muita gente no mundo. E o segundo ponto é que esse fracionamento resolve um problema que o ouro tinha. Aqui na minha mão, eu tenho 1 grama de ouro. E por que é difícil você usar o ouro para trocas comerciais? Porque esse único grama de ouro hoje vale coisa de R$300. Então imagina que eu queira ir no mercado e comprar um chocolate por R$3. Então eu teria que pegar a 100ª parte desse grama de ouro para pagar o cara do mercado. Só que olha o tamanho disso, né? A 100ª parte disso aqui vai ser nada, o cara vai perder esse negócio, porque é físico. Já o Bitcoin pode ser fracionado até a 8ª casa decimal. Então ele resolve esse problema, porque enquanto o ouro eu tenho limite de fracionamento, e por conta disso ele não pode ser usado em transações pequenas, o que acontecia? O pessoal usava prata para isso. Aqui no Bitcoin não precisamos de outra criptomoeda. Até surgiu, né? Criaram lá o Litecoin pensando que se o Bitcoin é o ouro digital, o Litecoin seria a prata. Mas na verdade o Bitcoin já carrega a solução para esse problema dentro dele. Passando para o próximo ponto, dentro daquelas características de uma reserva de valor, temos o fato do Bitcoin não ser deteriorável. Então, como bitcoins são dados armazenados em carteiras, em wallets, simplesmente eles não se deterioram. A carteira em si pode ser deteriorada. Por exemplo, eu tenho aqui 2 carteiras, né, cold wallets, que são carteiras frias. Né? Você tem a hot wallet, que é uma carteira ligada à internet, através de aplicativos, várias delas são gratuitas, essas aqui são pagas. Eu comprei essa aqui ano passado, custou cerca de R$500, hoje está mais ou menos uns 1.000 e pouco, né, por conta da desvalorização do real. Na verdade, eu comprei no começo de 2020, então o real estava uns $4 ainda, agora está uns 5, né? Então ainda desvalorizou. E também tem muito mais procura hoje em dia por isso. E essa eu ganhei do pessoal do Biscoint, né, que é uma Ledger. Então as duas são carteiras que você pode usar para guardar suas chaves privadas que te dão acesso aos bitcoins. Se o Kaique chegar aqui com uma marreta e destruir essa carteira aqui, o que acontece com os meus bitcoins? Nada. Ele vai destruir essa daqui também. Também não acontece nada, porque esses dispositivos armazenam apenas as senhas. Tá? Então as senhas que têm que estar num lugar seguro, porque os bitcoins estão naquele grande livro contábil que eu falei para vocês.
Então, por conta disso, a gente pode falar que, diferente do ouro, que também é não deteriorável, né, mas o Bitcoin é ainda menos deteriorável, até porque ele está lá. Se você não perder sua senha, você sempre vai ter acesso aos seus Bitcoins. E não passa essa senha para ninguém, porque se essa pessoa tiver a senha, ela vai poder acessar aquilo em um estalar de dedos. Mas agora, vamos imaginar que alguém entre na minha casa para confiscar os meus Bitcoins. Porque o Bitcoin pode ser declarado ilegal pelo governo em determinado momento. O que vai acontecer com isso? Bom, acho que o preço até vai subir no final das contas, porque nós teremos uma diminuição da oferta, né? Vai parar de ter corretora aqui no Brasil, por exemplo, e pode ser que a gente tenha uma diminuição da demanda também, mas não costuma ser tanta assim. Então, a consequência de uma proibição, pelo que a gente já viu em países africanos, na própria China, é o aumento dos preços. Mas, em todo caso, alguém vai na minha casa para tentar pegar isso aqui. O cara pode pegar isso aqui, mas se ele não tiver a senha, ele não consegue acessar. Na verdade, eu nem preciso disso. Se eu tiver memorizado a minha senha de cabeça, eu posso pegar isso aqui com uma marreta e quebrar. Isso não me serve mais de nada. Então, como que eles vão conseguir confiscar os meus Bitcoins se ele não precisa estar fisicamente comigo? Se eu posso transferir ele na hora para um outro local, como por exemplo, né, sei lá, mando para um banco em El Salvador, porque pode ser que os bancos comecem a aceitar Bitcoins lá também, comecem a te remunerar juros em cima dos seus depósitos. Afinal, é a moeda do local. Ele não pode ser alterado, a não ser que haja um grande consenso da rede, e hoje essa rede conta com mais poder computacional do que as Big Techs. Ele não pode ser acessado por outra pessoa, a não ser que eu passe a senha. Então, em resumo, nesse mundo onde já tivemos diferentes confiscos, o Bitcoin é um ativo que não pode ser confiscado. Eu gosto de falar que o Bitcoin, ele não vou falar que é o único, né? Até porque, se fosse, não seria por muito tempo. Toda hora surgem novas criptomoedas. Mas ele é o ativo de maior valor, que é antissocialismo. Porque por mais que um cara extremamente radical, que de repente decida que a minha casa não é mais minha, porque não cumpre a função social da propriedade, ou ele veja as empresas na bolsa e fala, não, esse negócio está muito errado, não precisa nem tomar as empresas, basta falar. Agora o imposto sobre as empresas é muito mais alto do que o imposto atual. Ele pode fazer a mesma coisa com aplicações de renda fixa. Ele pode até colocar muito imposto nas fronteiras do Brasil para o Bitcoin. Só que esse é um ativo sem fronteiras. Então, simplesmente, isso perde o poder que tinha anteriormente. Por isso que o pessoal fala que o Bitcoin devolveu o poder às pessoas. E se você está impressionado com isso, mas não tem Bitcoin ainda, está pensando, bom, e como é que eu faço para ter então, Bruno? Vou mostrar, inclusive, uma compra de Bitcoin aqui ao vivo, mas as opções que existem hoje seriam mineração, que é uma opção muito pouco acessível, porque devido à grande quantidade de poder computacional na rede do Bitcoin, é muito difícil você minerar. E mesmo que você tivesse o equipamento adequado para isso, aqui no Brasil a energia é muito cara. A gente está vendo isso agora, né? Está vendo aquelas contas com bandeira vermelha, né? Com tarifa mais alta por conta da crise hídrica aqui no país. Então o Brasil não é um local interessante para mineração de Bitcoin. Por isso, não considera uma opção válida. Você pode receber de terceiros de confiança, por exemplo, sei lá, a Malu contratou uma designer, né, a Leila. Ela fala, não, Malu, eu quero começar a ser paga em Bitcoin. A Malu pode fazer essa transação com ela, porque ambas as partes confiam em si mesmas. Isso poderia acontecer. Há um vínculo de confiança mútuo. Mas nem todo mundo tem esse vínculo de confiança e nem todo mundo conhece pessoas em quem confia que usam o Bitcoin para poder transferir para essa pessoa em troca de alguma coisa. A outra maneira mais popular hoje em dia, apesar de ser, né, algo ponto a ponto, poder ser transacionado por pessoas sem intermediários, é comprando em corretoras que trabalham com esse ativo. E justamente por isso, voltando àquele slide lá em cima da nossa apresentação, que eu falo que o Bitcoin é um sistema descentralizado, porque as corretoras são pontos de centralização em algo que no futuro pode vir a ser distribuído. E como que funciona esse processo, né? Por que as corretoras são importantes? Pelo menos ainda são importantes, talvez isso venha a mudar um dia. Pelo seguinte, então, voltando ao exemplo de Pedro e Maria, que a gente tinha dado lá no começo da nossa aula. Vamos supor que o Pedro queira contratar a Maria para ela fazer um serviço, né? Dar um auxílio para ele, por exemplo, e vai pagar em Bitcoin. Ótimo, né? Podem fazer isso. Ou se ele confia na Maria, a Maria confia no Pedro, simplesmente o Pedro pode vender Bitcoins em troca de dinheiro. Ele pode fazer isso também. Só que se não há confiança, essa transação simplesmente não acontece. Porque não dá para ser mais ou menos como se fosse, sei lá, negociação de mafiosos que a gente vê aí
em filmes, né? O cara entrega uma maleta com dinheiro, o outro entrega a maleta com as armas ao mesmo tempo. Isso não consegue, isso não é possível na rede do Bitcoin, porque por mais que você aperte o botão, um enviando uma transação bancária e o outro uma transação em Bitcoin ao mesmo tempo, alguma transação vai entrar antes da outra. E como é que vai conferir isso, um na frente do outro? É muito complicado. E é aí que entra a corretora. Porque se você confia em uma corretora, você pode, por exemplo, enviar os seus Bitcoins para lá, procurando por alguém que queira comprar aquilo, e se a outra parte, aqui no caso a Maria, confia na corretora, ela pode enviar o dinheiro dela para a corretora, esperando comprar de alguém que queira vender. Então, no final, mesmo que Pedro não conheça a Maria, como ambos confiam nesse intermediário, a transação acaba acontecendo, né? E depois que ela acontece, ela se torna, no final, como toda transação bancária hoje, né, ela fica irreversível. Transações em Bitcoin também têm essa característica. Então, eu estou nesse indicador aqui do site alternative.me, que é um indicador gratuito, inclusive, eu vou atualizar ele. Ele acabou de ser atualizado, né? Ele atualiza a cada 24 horas. Vejo que tem 30 minutos que ele foi atualizado. E o que ele mostra? É um indicador de fear grid, né? Ou seja, de medo e de ganância. E nesse momento, ele mostra que no patamar atual as pessoas estão com muito medo, né? O medo está extremo, no patamar de 21. Na verdade, comparando com os últimos dias, esse medo não está tão extremo assim. A gente já teve esse patamar aqui de 10, né? Mas hoje está em 21, ontem estava em 28, na semana passada em 27, então está mantendo mais ou menos nesse patamar de 20 e pouquinho. E o que acontece é que, geralmente, nesses patamares onde as pessoas estão com medo, os preços estão mais baixos. Na hora que o preço começa a subir, as pessoas vão ficando mais otimistas. Porque, principalmente o iniciante, ele não se anima com condições melhores de compra, mesmo que o preço esteja mais baixo. Ele se anima com a subida dos preços. Então, quanto mais os preços sobem, mais otimistas ficam as pessoas. Só que uma hora o preço vai estar extremamente esticado e as pessoas ainda assim estarão extremamente otimistas. Nessa hora, é interessante que, se você tem Bitcoin demais, você colocou, por exemplo, um objetivo de ter 5% da sua carteira em Bitcoin e está com 20%. Está totalmente fora do seu objetivo. É interessante que você realize um pouco, você venda. E quando que é interessante você comprar? Quando o pessoal está pessimista, igual está acontecendo aqui nesse momento. Eles, inclusive, colocam, olha, um histórico, né, desse indicador. Veja que nos últimos tempos as pessoas têm estado muito pessimistas. 20, não chegou a 40, aqui está na casa de 20 de novo, bateu 10. Eu vou pegar aqui o horizonte de um ano. Em um ano, olha como as coisas mudam. A gente teve esse indicador batendo acima de 80, batendo acima de 90 durante bastante tempo, aí caiu, isso aqui com certeza foi seguido de uma queda dos preços, né? O preço caiu, o pessoal fica pessimista, voltou para 90 rapidamente, caiu, voltou, e agora ele caiu e está aqui embaixo há bastante tempo. E registrou vários dias aqui de mínima do ano, ó. 10, novamente aqui batendo 10, mais uma vez batendo 10. Agora vamos colocar esse indicador aqui no prazo máximo. No máximo dele, está bem aquém do máximo do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin foi criado lá em 2009. Mas, em todo caso, voltando lá para fevereiro de 2018. Veja aqui, ó, foi um pouquinho abaixo de 10, foi 8 a mínima registrada. Aí, quando batia 10, voltava a subir. Bateu mais ou menos uns 10, voltou a subir. Aqui foi para casa dos 5, aí depois voltou a subir. Então, veja que a gente está num patamar que, para quem gosta de análise técnica, é conhecido como um patamar de suporte. Geralmente, quando o indicador bate ali, ele tem pouco espaço para cair mais e acaba subindo bastante depois. Lógico que aqui eu estou falando de medo e de ganância, ou seja, medo e otimismo, a gente pode trocar assim. Então, pode ser que numa queda desse indicador de 20 para 10, né, o preço cai 80%. Pode não ser linear. Pode ser que numa queda de 10 para 5 desse indicador, ou seja, 5 é muito pessimismo, o preço caia mais ainda. Mas, de toda forma, eu prefiro comprar o Bitcoin quando as pessoas estão pessimistas, ao invés de quando elas estão otimistas. E agora nós estamos em patamares históricos interessantes de pessimismo. Se cai mais, é mais interessante ainda. E o outro indicador é esse aqui, o chamado múltiplo de Mayer, que é um indicador simples de ser entendido. O que ele mede? Ele pega simplesmente o preço do Bitcoin no dia de hoje
e divide por uma média do preço do Bitcoin nos últimos 200 dias. Então, o que ele tenta obter com isso? Mais ou menos, ele tenta ver se o preço de agora subiu tão rápido que se descolou muito daquela média. E ele tende a ter um comportamento de retorno às médias. Ou se o preço caiu tanto que também está descolado das médias e tende a ter um comportamento de retorno às médias, mas para cima. O que esse múltiplo está mostrando para a gente hoje? Fazendo essa conta, pegando o preço hoje, que aqui está em dólares, e dividindo pela média de 200 dias, ele chegou até o patamar de 0,75. E o que isso significa? Vejam isso aqui, ó. Então, esse indicador está mostrando o cálculo desse múltiplo desde aqui de 2011 até agora, 2021. Eu vou descer mais um pouquinho para que vocês possam ver. O que ele fala é que quando esse cálculo dá acima de 2,4, é um patamar onde os preços parecem estar muito esticados, né? Vamos pensar que é uma conta onde você pega o preço de hoje e divide por uma média. Se está dando 2,4, quer dizer que esse preço, o numerador da conta, é bem maior que o denominador. Então, o preço de agora subiu muito em comparação com a média. É melhor evitar a exposição nessas horas. Então, ele mostra aqui, ó, quando estava 6,95 lá em 2011, quando estava 4,4 em 2013, 3,55 em 2013, foram todos os pontos onde o Bitcoin deu uma grande subida e depois uma grande queda. Aqui em 2017, 2,96. Perceba que agora em 2021, a gente não chegou no patamar vermelho ainda. Esse indicador não passou de 2,4, ele chegou até o amarelo, que é entre 2,4 e 1, que é um ponto de atenção. Agora, quando ele ficar abaixo de 1, seria um ponto interessante para que você pudesse entrar e ter mais exposição ao Bitcoin. E agora nós estamos no patamar de 0,75. Então, veja que quem comprou onde o preço estava mais baixo aqui, e nessa hora o múltiplo de Mayer estava verde, acabou fazendo boas aquisições, né? Comprou por um preço mais baixo em comparação com quem simplesmente não olha nenhum tipo de indicador, né? Ou não pensa na situação da economia. Mas essa parte econômica acaba ficando um pouco mais complexa.